Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Deixa eu dar um jeitinho nesse microfone aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o Bitcoin, sobre algumas operações que eu tô de olho. Nada muito gigantesco, vocês vão entender no contexto. E principalmente do que a gente pode esperar para os próximos dias, certo? Vamos diretaço pro gráfico. Indo diretão para o gráfico do Bitcoin, a gente teve uma belíssima alta nessa semana, né? Uma alta exponencial e linda de bonita de 16%. Cara, isso é magnífico pra gente dentro do nosso cenário. Muita coisa quer dizer dentro dessa alta aqui. Nós temos uma clara linha de tendência ligando esses dois fundos aqui, o que obviamente coloca a linha de tendência em um possível terceiro toque como melhor oportunidade de compra possível. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar aí é o seguinte: temos uma linha de tendência, então qualquer compra pensando em longo prazo será feita mediante, obviamente, ao toque, reteste ou rompimento, né, dessa linha de tendência aí. Aí, se romper, a gente vai estar pensando em abrir operações de short, o que ainda não aconteceu. Uma linha de tendência forte, quanto mais toques existem em uma linha de tendência, mais forte ela fica, né? Rompemos a média de 100 períodos, coisa que a gente estava engasgando aqui há algum tempo, né? Rompemos com muita força. A gente vai conversar com isso aqui amanhã, com muito mais calma, sobre o fechamento semanal. Vamos direto para o gráfico diário e depois a gente continua aqui. O que a gente precisa analisar? Esse movimento de alta aqui foi um movimento de alta causado principalmente pelas recentes notícias que invadiram o mercado cripto, de gigantes entrando no mercado, né? BlackRock, a situação do BRICS, a situação também das ETFs de Bitcoin começaram a aparecer, dos bancos pedindo custódia de Bitcoin. Então, quer dizer, todos esses efeitos ao mesmo tempo causaram um FOMO no mercado absurdo, claro, também respeitando o conceito gráfico. Eu sempre digo isso para vocês: tudo que acontece existe uma explicação gráfica, mas existe uma explicação fundamentalista. Nada impede que nesse momento de compra aqui a BlackRock estivesse só esperando o gráfico chegar em um nível de compra para poder anunciar a notícia, e aí casou o gráfico com o fundamento, que é a melhor das oportunidades que a gente tem para poder fazer as nossas compras. O ponto é, eu fui um dos caras que defendi que isso aqui não seria rompido. Falei, olha, 25 mil não vai ser rompido. Não porque eu seja um super mago do mercado, não. Eu canso de falar isso para vocês, não sou não. Mas é porque era uma zona de extrema força. Poderia ser rompida sim, mediante a um reteste. Então essa é uma possibilidade que ainda pode acontecer. Sim, ainda pode acontecer. Pouco provável, mas não impossível. Felipe, por que pouco provável? Bom, porque nesse momento, conforme o mercado foi invadido por esse FOMO, a tendência é lateralização e alta, lateralização e alta. Até porque se a gente diminuir o tempo gráfico, a gente vê uma primeira impulsão de onda de Elliott, uma segunda impulsão de onda de Elliott e agora faltaria a terceira, que originalmente é menor, que a gente tem um alvo, obviamente, próximo à região dos 35 a 36 mil dólares. Esse alvo sendo respeitado, a gente começa a correção em ABC. E pode ser que a correção em ABC devolva o gráfico para 25 mil dólares, sim, nada impede que isso aconteça. Só que nessa correção em ABC é que eu vou querer comprar hold depois do fundo da correção. Nada impede também que a correção seja até a linha de tendência. Nada impede. O ponto aqui é, se confirmarmos uma terceira onda de impulsão buscando a zona dos 35 mil, inclusive deixa eu dar uma olhada para ver se é a zona de 35 mil mesmo, só para a gente ter certeza do que a gente está falando. Exatamente. Impulsão de Fibonacci. A terceira impulsão de onda de Elliott geralmente tem a 1.618 como alvo, né? Então a gente está mirando nessa zona aqui para aí sim começar a correção em ABC. O que significa, né, dentro do que nós acabamos de dizer, que a zona que compreende 34.500 para cima é a zona onde nós queremos abrir um short extremamente exponencial, um short que a gente vai segurar por bastante tempo. Então, obviamente, se é um short que a gente vai segurar por bastante tempo, qual é a premissa? Que a alavancagem não vai ser 1 milhão de X, porque
porque pelo amor de Deus, né? Você não vai segurar um short aí por, sei lá, 2 semanas que você vai alavancar ele em 100x. Você vai pagar, o tanto que você vai pagar de taxa nele é absurdo. Fora o risco, né, de você provavelmente não dormir bem nenhuma noite. Mas enfim, e o principal não é isso. O principal é a gente vai esperar toda uma confirmação de baixa quando tocar nessa região para a gente pensar em abrir nosso short, se tocar nessa região. Só que eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui. Felipe, tu fala que isso aqui é uma tendência de alta e claramente é uma tendência de alta. Só que tu fala que a gente não tem que abrir short numa tendência de alta. E eu realmente falo que não tem que abrir short numa tendência de alta. Então, quando é que você tem que abrir short se você não sabe quando é o fim de uma tendência de alta? Bom, você aumenta as probabilidades sempre. Primeiro risco, aqui. Segundo risco, aqui. Vou explicar agora detalhadamente. Primeiro risco, operação mais arriscada que existe, aqui. O que você teve nesse evento aqui? Nesse evento aqui, você teve um spinning top, outro spinning top, aí depois você teve um doji. Isso dentro de um cenário de RSI em zona de sobrecompra. Então você teve 3 candles de reversão em um topo. Só que aqui que veio o sinal de compra. Só que automaticamente, quando veio esse sinal de venda, houve um evento de liquidação logo em seguida. Então nesse momento que veio esse evento de liquidação, estopou todo mundo que teria comprado aqui e aberto e estopado aqui. Pô, mas isso é errado, Felipe. Mas esse é o gráfico. Infelizmente é assim que a gente tem que lidar. Logo em seguida, o gráfico seguiu a tendência. Então, o que tu está querendo me dizer, Felipe? Eu estou querendo te dizer claramente que nesse cenário aqui, a melhor forma de você operar era pegando esse topo aqui. O segundo reteste em um topo inferior. O que é isso aqui? Topo descendente. Topo descendente. Fim de papo. Você teria pego esse topo aqui, depois ele caiu e fez isso aqui. Foi isso que aconteceu. Ah, mas pô, Felipe, o negócio aqui ficou meio embolado. Aí você desce pro intradiário. Olha no intradiário o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui para circular exatamente a área que a gente está de olho. A gente está de olho nesse espaço aqui. Descendo por 1 hora, olha o que a gente tem. Vamos voltar lá. Descendo por 1 hora, tu teve isso aqui, que foi uma belíssima de uma divergência gráfica. Observa aqui como é que o RSI desce e o gráfico sobe. Depois de um sinal gráfico, isso aqui é um sinal gráfico. Não foi confirmado aqui, então não valeria a pena você abrir a sua operação. Deixa eu aumentar a tela. Isso aqui é um engolfo. Esse engolfo deveria ter tido uma continuação de baixa posterior. Não teve. Mas mesmo se você tivesse aberto sua operação aqui e estopado aqui, teria dado bom. Beleza? Por quê? Você adicionou fatores à sua operação. Felipe, mas aqui tu está abrindo no topo. Estou abrindo no topo depois de uma divergência gráfica clara, depois de um sinal gráfico claro e um sinal gráfico confirmado. Aqui, por exemplo, teve um spinning top, aí depois teve a continuação de baixa. Correto seria você ter entrado aqui e estopado aqui. Mas fica um stop muito longo, Felipe. Exatamente. Aí você dosa isso na sua alavancagem. Então, se você tivesse entrado aqui e estopado aqui, não teria ativado sua ordem. Agora, se você tivesse entrado aqui e estopado aqui, teria ativado sua ordem, tirado algumas horas da sua vida e depois seguir a tendência, sem que o seu stop tivesse sido acionado. É isso que eu falo para vocês sobre abrir operações de forma inteligente. Quer tentar achar topo? Quer tentar achar fundo? Entrem na premissa de que vocês não sabem aonde é o topo e nem aonde é o fundo. Então, sempre deixem parte do movimento de fora para operar. Quer dizer, você perdeu toda essa pernada aqui para ganhar toda essa daqui posterior. Ainda tem mais lá para baixo, calma aí. Vou pegar a pernada toda. Olha lá, ó. Tu perdeu esse fragmento aqui
para pegar isso tudo. Isso é risco-retorno. Tu não precisa acertar o topo duplo exatamente. Tu não precisa acertar o topo duplo exatamente, meu filho. Não precisa, não. Agora, se tu pegar a parte certa, estopar na parte certa, tu pega todo o movimento depois. Quando você diminui o gráfico, parece até bobeira, né? Você pensar, caraca, mano, olha só, mas é... O cara que ele estopou, entrou aqui com todos os sinais gráficos, ele perdeu o primeiro movimento. Ele poderia ter entrado em 31 mil, ele foi entrar lá em 30.700. Aí você olha isso enquanto o gráfico tá caindo, eu sei que isso ativa em você o gatilho da ansiedade. Aí você vai pensar, caraca, mano, o negócio bateu 31 mil, pô, não entrei em 31 mil, era pra ter entrado lá, cara, que droga. Agora eu só vou conseguir entrar quando eu tocar em 31 mil de novo. Aí nunca mais tocou em 31 mil, tu deixou de fazer uma operação bem feita e... Então, quando você vai pensar em abrir operações short, resumindo toda essa ópera aqui, pense em adicionar peso à sua tomada de decisão. Pense em adicionar peso à sua tomada de decisão. Como é que a gente adiciona peso à nossa tomada de decisão? Esperando o gráfico confirmar. Confirmou é outra história. Aqui, se tivesse confirmado, se esse vermelhinho aqui, esse verdinho aqui tivesse fechado abaixo, eu estaria shortando o rompimento desse candle e estopando acima. Porque eu tenho certeza que eu ia ter um spread gigantesco, mas a possibilidade era alta. Eventualmente, isso aqui vai acontecer. Ativou a ordem aqui, quando ativou a ordem aqui, o dia seguinte foi lá e estopou todo mundo. Isso faz parte da operação, não tem como eu te privar disso. Mas, observa aqui, por exemplo. Formou o candle aqui, no segundo, o cara entrou aqui, estopou aqui, mas ele perdeu o quê? Ele perdeu o movimento que compreendia 28.500 até 27.500. Ele perdeu $1.000 de operação para fazer um short que foi de 27.500 até 25 mil. Não parece bom para você? É isso que eu falo. E é isso que a gente quer fazer agora, né? Eu contextualizei tudo isso para deixar claro para vocês que a gente está esperando agora um toque próximo à região dos 35 mil, certo? Confirmando a continuidade do padrão de Elliott. E no momento que formou o candle de reversão, veio o segundo candle, rompendo o candle de reversão, aí sim, é entrar aqui, estopar aqui e vamos ver no que dá. É 100% de chance disso dar certo, Felipe? Claro que não, nada no mercado tem 100% de chance. Isso aqui aumenta a sua probabilidade, diminuindo, obviamente, o seu lucro. É um risco por um retorno. Isso quer dizer o termo risco-retorno, certo? Então, olhando para o Bitcoin, a gente tem métricas interessantes. A gente está andando acima da média de 100 períodos, o que é muito bom. A última vez que a gente andou acima da média de 100 períodos foi bem lá atrás, né? Ano passado, março. Então, quer dizer, a gente está acima da média de 100 períodos, possivelmente confirmando um padrão de impulsão tripla da onda de Elliott. Deixa eu refazer essa linha aqui. E nesse momento é o que a gente quer. Quando a gente pensa em pegar uma Fibonacci desde o último topo até o último fundo, olha que interessante que a gente vê aqui. A gente vê que a gente também está próximo a 0,5. Está bem em 32 mil aqui, né? Aproximadamente em 32 mil. Não vou ligar a âncora certinho para deixar cravado, não. Mas a gente vê que a 0,5 da Fibo, ó, tá bem aqui, próxima à zona que a gente testou. Então, por duas vezes, a gente tocou na 0,5, rejeitou, e estamos tocando de novo. Por isso que ela é uma zona tão importante, porque a próxima zona da Fibonacci, que é a 618, que é uma zona interessante para abrir operações, que é uma zona extremamente importante, está bem dentro da possibilidade de preço do nosso padrão de impulsão de Elliott. Então, a gente adiciona peso duplo à nossa operação. A gente tem onda de Elliott confirmando a região dos 35, a gente tem Fibonacci confirmando a região dos 35. Porém, temos um grande problema agora, que é o que? A 0,5 da Fibonacci em 31.500, segurando o gráfico por duas vezes. Então, por duas vezes, a zona da Fibo está segurando o gráfico e, se manter isso mais um tempo, a gente descontinua o padrão de ondas de Elliott e vem uma continuidade de baixa. Claro, a linha de tendência agora é a zona de suporte que nós esperamos que seja tocada. Só que, antes de eu falar de mais algumas operações que eu estou de olho para essa possibilidade de alta, ou seja, para o eventual rompimento a 0,5, eu quero dizer para vocês algo que realmente tem me dado muito medo. Isso aqui eu vou deixar bem claro para vocês que é o que tem
me impedido de operar com muito mais tranquilidade. É isso aqui, ó. Lembra do que eu falei para vocês? Os meses de junho e julho, eles são antônimos. E nesse momento nós tivemos uma barra de negação. Inclusive, deixa eu ver um negocinho aqui nessa barra de negação. A nossa operação aqui na barra de negação levaria o gráfico até mais ou menos em 36.750. Espero que confirme. Tô com coisas compradinhas, venderia lá por essa faixa. O ponto é o seguinte, que é o que tem me dado preocupação. Nós estamos perfeitamente com uma barra extremamente interessante de alta. Depois, obviamente, de ter perdido a mínima, de ter feito todo uma liquidação na galera aqui, porque foi liquidação, olhando para o gráfico mensal, teve uma barra de reversão, teve uma barra de confirmação e aí teve uma barra de rejeição à confirmação. Acontece, não tem jeito, bem-vindo ao mercado cripto, bem-vindo ao mercado de forma geral. Nesse cenário aqui, meu medo é o seguinte, a gente entregar um pouco mais de alta até o final do mês e assim que entrar julho, a gente devolver essa alta toda. Por quê? Porque geralmente esses meses são antônimos. Claro que não necessariamente isso significa que vai ser a maior barra vermelha da história da humanidade, vai levar o gráfico até de novo lá em 17 mil. Não, pelo contrário. A gente pode fazer o padrão de impulsão de Elliott até ali, 35 mil, e o próximo mês ser um mês apenas reversivo. Aí a gente traça lá a Fibonacci, faz todo aquele padrão que a gente faz, né? Não pode perder 0,5, de repente ele fica vermelhinho aqui, para o próximo mês ter uma continuidade de alta. Pode ser? Pode ser, isso não é um problema. Lembra do que eu disse para vocês e essa análise ainda continua. Ciclicamente falando, o Bitcoin sobe pelo menos 200% no ano anterior ao halving, o que significa que a zona dos 45 mil ainda é um alvo. E aí nada impediria que junho, aí vem julho, mês de reversão, aí setembro, outubro, novembro, tocou. Aí começa uma reversãozinha, dezembro, janeiro, halving. Nada impede que o gráfico seja assim. Claro, isso aqui é conjectura, não vai achando que vai ser exatamente assim. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês que é cíclico. 45 mil é cíclico. 200% é cíclico. Isso aconteceu em todos os halvings e a gente espera que aconteça de novo. Foi exatamente isso aqui, ó. Anterior ao halving, aqui foi o halving e alta infinita, mas anterior ao halving, abaixo do topo histórico, anterior ao halving, a gente teve 200% de alta aproximadamente, né? Aqui foi até mais, 300 e poucos por cento de alta. Então, se nós formos fazer o mesmo tipo de evento, tu pode botar aí entre 45 mil e 50 mil dólares sendo retestados antes do halving. Vale lembrar, ciclicamente, olha só, tocou, recuou e aí alta. Nada impede, né? Tocou, recuou e aí halving, alta. Isso seria o padrão cíclico. Estou marcando 45 mil porque tem uma quantidade absurda de ordens que a gente já tinha dado uma analisada antes, esperando nessa região. O que me faz pensar que o institucional também vai agir sobre um meio cíclico. Então não esqueça desse fator. 200% de alta é o mínimo que acontece antes do halving. É por isso que em todo o suporte do Bitcoin eu estou comprando sem dó. A gente está olhando para uma range muito alta, muito lá em cima e eu não quero ficar de fora. Só que o meu medo também é isso aqui no próximo mês vir tão forte que vai liquidar uma galerinha toda. O meu medo é justamente o quão impactante vai ser o mês antônimo ao mês que nós estamos agora. O mês contrário, antônimo ao contrário, né? O mês contrário ao que nós estamos vivendo agora. Se nós estamos vivendo alta, que era o que eu não queria que acontecesse, eu queria que a gente fechasse no vermelhinho, porque aí eu ficaria muito mais tranquilo para o próximo mês ser continuidade de alta infinita. Não é isso que o gráfico quer fazer. Portanto, fica essa análise. Primeiro, ciclicamente, temos que buscar pelo menos 200% de alta baseado no fundo. Segundo, isso um ano antes do halving. E segundo, os meses de junho e julho são geralmente contrários, um ao outro contrários. Essa era a palavra que eu estava procurando, contrários. Portanto, esperem um julho de queda, caso o mês de junho mantenha
alta, beleza? Porém, nesse mês de queda, antes de você pensar em fazer qualquer tipo de operação da forma mais doida possível, espere os sinais de confirmação de short. E se você quiser desfazer as suas posições de hold, vender um pouco delas, né, gastar um pouquinho mais, espere a perda dessa linha de tendência. Eu vou fazer isso, né? Eu tenho posições em swing trade e em hold agora. O hold, talvez eu queira executar um pouquinho. O hold a gente comprou aqui e comprou aqui. Eu quero executar um pouquinho se perder essa linha de tendência. Perdeu a linha de tendência, aí opa, beleza, a gente pode executar mais um cadinho, certo? Finalizando, eu vou dar uma passada rápida, porque o vídeo já ficou bastante longo, né? 20 minutos já. Mas se você quer ganhar dinheiro, eu tenho certeza que você viu. Tem 3 criptos que eu tô de olho. A primeira é a Solana. Por que a Solana, Felipe? Pelo simples fato de que ela deixou 1, 2, 3 de compra, só que não confirmou. Olha só, fez o candle de reversão, fez o candle de impulsão, o candle de reversão e agora rompeu a máxima do candle de reversão. Se ela fechar desse jeito aqui, talvez eu queira fazer uma operação na máxima lá em 17 dólares, estopando a mínima, obviamente em 15 dólares, e aí a gente vai estar buscando essa região do topo aqui, que isso pode acontecer, né? E ela tocar nessa região de novo, próximo da região dos 25 dólares. O que pra gente é interessante, uma operaçãozinha aí buscando uma região de 40%, pra gente tá muito bom, dentro daquilo que a gente gosta de operar de swing trade. Então essa é a primeira. A segunda é a Arbitrum, que está consolidando a região do 1 dólar no gráfico diário como seu principal suporte. Então pode ser que seja interessante. Isso aqui foi um falso rompimento, já voltou para cima dele e agora está aqui segurando essa zona. A gente está esperando um candle de confirmação aqui, está acima das médias já. Se formar um candle de reversão aqui interessante, talvez valha a pena comprar e estopar aqui próximo abaixo dos 90 centavos, beleza? E para finalizar, a Optimism. Por que a Optimism? Porque ela está trabalhando muito. Eu vou trazer uns vídeos de análise sobre ela. Ela está trabalhando demasiadamente e tem muita coisa interessante para ela trazer. Claro, aqui a gente também carece de um evento gráfico melhor. Fez um fundo achatado, né? A gente chama de U, que é um suprassumo do trading, porém ela tem essa zona de resistência logo acima. Eu acho que vale a pena a gente esperar essa zona de resistência dos 1 dólar e 55 ser rompida para a gente tentar fazer alguma operação ou formar algum fundo ascendente com sinal gráfico de reversão aqui para a gente tentar pegar a segunda impulsão, certo? Um alvo interessante para ela, a gente pode pegar a FIBO, né? Puxar a FIBO a partir do último topo, já que a gente não quer segurar essa aqui até o final da vida. Então 1,88, próximo, um pouquinho acima da média de 100 períodos, já é um alvo bem interessante pra gente lá no Optimism, certo? E é isso, gente. Esse foi um vídeo até um pouco longo, mas extremamente eficaz no que eu quis dizer e esclarecedor, porque eu tô vendo muita gente com medo, muita gente querendo shortar doidado, muita gente achando que tá no topo, muita gente achando que acabou o movimento. Pode ser, mas antes que o movimento acabe, ele vai dar sinais que vai acabar. Ele vai confirmar os sinais de venda. E aí a gente vai pensar em vender. Então, até que isso aconteça, pé no chão. Eu fui procurado por tantas pessoas essa semana que tomaram liquid loss, tanta gente que perdeu dinheiro porque o mercado continuou subindo e estopou ela, ou liquidou ela, que é ainda muito pior. E dentro de tudo aquilo que eu ensino para vocês aqui, que eu falo para vocês aqui diariamente, eu fico triste quando isso acontece, porque não é isso que eu ensino, não é esse tipo de operação que eu ensino. Não é porque subiu que tu vai abrir short, não é porque desceu que tu vai abrir long. Pelo contrário, tu precisa de sinais gráficos que confirmem e deem base a sua tomada de decisão. Por isso, aguardem esses sinais. Tem aqui diversos pontos para vocês ficarem de olho e o principal, espera até confirmar. Tá fechando muito feio agora. Se o candle de amanhã vier rompendo essa mínima, aí sim, tu pensa lá. Não é que isso aqui é 100% de chance de dar certo, mas pelo menos aumenta a sua probabilidade de sucesso, né? Vamos tentar ser menos afobado, porque é dos afobados que as baleias arrancam dinheiro. Mas se você me segue é porque você não quer ser alguém que paga, quer ser alguém que coleta dinheiro, certo? E é isso. Deixa o seu like aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de conferir o link da bio, cara. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu acertei até agora. Ter falado que 20 mil ia segurar o gráfico, de ter falado que 30 mil ia cair, e de ter falado que ia voltar até 31 mil, e de ter falado que isso aqui era um canal, entendeu? Tudo isso está ensinado lá no meu livro. Se você ler, você vai conseguir analisar da mesma forma que eu analiso.
E é isso. Valeu. Tamo junto.